O relógio que só marcava 3h33 e repetia os mesmos sons todas as noites. Você já viu um relógio que nunca muda de horário? Agora imagine um que só marca 3h33 todas as noites e que, mesmo parado, insiste em fazer o mesmo som metálico no escuro, sempre no mesmo ritmo, sempre na mesma hora. Rafael achava que era apenas uma herança de família, uma relíquia sem valor. Mas tudo mudou na noite em que ele respondeu ao som. O relógio voltou a funcionar e o tempo ao redor simplesmente parou. A partir daí, ele descobriu que heranças espirituais não vêm só com objetos, vêm com dívidas. E algumas continuam correndo, mesmo quando o tempo não anda. Se isso já te arrepiou, imagina o que vem a seguir. Então deixa o like, se inscreve no canal e prepare-se para descobrir o que acontece quando o tempo para. Mas o mistério continua. Rafael nunca teve uma ligação forte com o bisavô. Na verdade, sabia muito pouco sobre ele. Apenas o que a família deixava escapar em conversas rápidas e desconfortáveis. Um homem reservado, adepto de práticas espiritualistas, que vivia recluso em uma casa antiga, afastada da cidade, cercada de livros sobre ocultismo, mapas astrais, símbolos alquímicos e objetos de madeira escura, como se o tempo tivesse parado lá dentro. Quando ele faleceu, deixou quase nada para a família, exceto por um item enigmático, um velho relógio de madeira maciça, com detalhes esculpidos à mão e uma estranha inscrição na parte de trás. Tempus debetur. Em latim, o tempo é devido. Rafael não entendeu por que aquilo fora deixado justamente para ele. Nunca teve proximidade com o velho, mas sentiu um arrepio quando pegou o relógio nas mãos pela primeira vez. Era pesado, como se carregasse mais do que apenas engrenagens. O mostrador era estranho, com símbolos que não lembravam números e ponteiros negros como ferro fundido. Ainda assim, Rafael decidiu levar para casa. Deixou o objeto sobre a estante da sala, mais como uma peça curiosa do que por apego sentimental. Na primeira noite, Rafael acordou subitamente às 3h33. Olhou para o relógio digital do celular e se encolheu, sentindo o quarto frio, mesmo em pleno verão. Quando foi até a sala, percebeu que o velho relógio havia parado, exatamente às 3h33. Achou aquilo estranho, mas atribuiu ao acaso. No dia seguinte, tentou dar corda no relógio. Os ponteiros se moveram, mas ao chegar de novo às 3h33 da manhã, ele parou. Novamente, sempre às 3h33. Nos dias que se seguiram, Rafael reparou que o relógio nunca passava desse horário. Ele podia ajustá-lo manualmente e, mesmo assim, quando a madrugada chegava, ele parava. Mais estranho ainda, mesmo sem estar funcionando, o relógio parecia emitir um leve som metálico no meio da noite, um tic-tic abafado, que não correspondia ao movimento de nenhuma engrenagem. Era como se ele respirasse, como se esperasse algo. Intrigado, Rafael decidiu observar melhor os detalhes do objeto. Com uma lanterna, iluminou cada canto. Nas laterais da madeira, símbolos ocultos estavam esculpidos em baixo relevo. Uma ampulheta entre dois olhos, um espelho quebrado e uma serpente mordendo a própria cauda. No fundo, além da inscrição em latim, havia uma fina camada de verniz ressecado, quase como se escondesse algo. Durante uma videochamada com a mãe, ele comentou do relógio. Ela ficou em silêncio. Seus olhos se arregalaram levemente, mas logo disfarçou. Isso não é um objeto para ter dentro de casa, Rafael. Quando ele tentou insistir, ela apenas pediu que não mexesse demais com aquilo. Seu bisavô tinha segredos e esse relógio era um deles. Mas Rafael era curioso demais. O que um objeto poderia fazer? Era só madeira e metal. Só que ele começava a duvidar disso, porque a cada madrugada em que o relógio parava às 3h33, ele acordava, mesmo sem alarme, sempre no mesmo minuto,
e sempre com a mesma sensação no peito de que alguém estava observando. Sem perceber, Rafael havia herdado mais do que um simples relógio. Herdara também o silêncio, um silêncio denso, carregado de passado, e talvez de dívidas que nem eram dele. Ainda assim, o relógio estava ali, parado, paciente e marcando eternamente a hora em que algo fora interrompido ou selado. O tempo, para Rafael, começava a deixar de ser apenas uma linha contínua e passava a se comportar como um aviso, um relógio antigo de madeira escura, herança de um homem que desafiara as regras da existência. E agora, talvez, estivesse esperando que o próximo fizesse o mesmo. A segunda semana com o relógio foi marcada por um detalhe impossível de ignorar: o som metálico. Não era um tic-tac comum, nem um barulho de mola tensa ou engrenagem falha. Era algo diferente, algo vivo. Todas as madrugadas, exatamente às 3h33, o som surgia. 3 batidas secas e metálicas, como se alguém estivesse tocando o interior do relógio com uma peça de ferro, em um padrão rítmico e deliberado. Não era aleatório, era intencional. Rafael tentou gravar a primeira vez com o celular, mas o áudio saiu distorcido, como se o microfone fosse tomado por estática naquele momento específico. Ainda assim, a curiosidade foi maior que o medo. Na noite seguinte, ele preparou seu notebook com um programa de gravação de áudio mais avançado e deixou o microfone direcionado ao relógio, programado para ativar exatamente às 3h30. Na manhã seguinte, ao ouvir a gravação, seu coração disparou. O som estava lá. 3 batidas metálicas, espaçadas de forma simétrica, seguidas por um zumbido de baixa frequência. Quando ele jogou a forma de onda no visualizador, percebeu algo ainda mais estranho. Os picos de áudio tinham uma estrutura repetitiva, quase matemática. Parecia uma sequência, uma espécie de código. Rafael era formado em engenharia de som e já tinha trabalhado com espectrogramas. Aplicou o padrão da gravação em um software que permitia visualizar o som em imagens. E ali estava. Uma sequência de marcas se formava, desenhando símbolos que lembravam letras, mas não de um alfabeto conhecido. Parecia algo ancestral, com traços que remetiam tanto ao hebraico arcaico quanto a formas geométricas sagradas. Um idioma, talvez. Mas de onde? Ele não conseguia dormir depois disso. A cada madrugada sentava diante do relógio com os fones no ouvido, analisando cada som, cada eco, cada repetição. E todas as noites, às 3h33, os sons vinham, sempre os mesmos. Não importava o que ele fizesse, gravasse, ignorasse, cobrisse o relógio com um pano grosso ou o trancasse no armário. O som atravessava tudo e vinha direto aos seus ouvidos, mesmo no silêncio absoluto. A vizinha do apartamento ao lado, Dona Clélia, comentou casualmente enquanto cruzavam no elevador: "O senhor anda batendo martelo de madrugada, né? Escuto um som seco, meio metálico. Achei que estivesse reformando alguma coisa." Rafael congelou. Ela também ouvia? A mulher era idosa e tinha problemas auditivos. Como era possível que ela captasse exatamente aquilo? Rafael então decidiu deixar a cidade por 2 dias, apenas para testar. Levou apenas roupas e deixou o relógio trancado em uma caixa de madeira no fundo do armário. Foi para a casa de um amigo em outra cidade, querendo espairecer e afastar-se daquela obsessão. Mas na primeira noite fora, acordou em sobressalto. Adivinha? Às 3h33. E o som? Lá estava ele, dentro da cabeça. 3 batidas como se ecoassem em seu crânio. Ele tapou os ouvidos, mas não adiantava. Era interno agora. Na manhã seguinte, voltou para casa. A caixa estava como havia deixado, mas ao abri-la, o relógio não estava parado. O ponteiro dos minutos estava girando lentamente, como se fosse um disco de vinil prestes a terminar a última faixa, até parar de novo. Às 3h33. Foi nesse momento que Rafael compreendeu.
O relógio não precisava estar funcionando para emitir som. Ele era um canal, uma ponte. Talvez estivesse gravando, sim, mas não em fita, e sim em sua consciência. E mais, talvez aquele som não fosse para todos. Era só para ele, como um chamado ou uma senha. Uma senha que só ele, por algum motivo, conseguia decifrar. E uma pergunta inquietante se formava. Se o som era um código, quem estava tentando se comunicar? Mais importante ainda, o que esperavam que ele respondesse? O relógio era um mensageiro, e Rafael começava a perceber que não era apenas um herdeiro de madeira escura. Era o destinatário de algo muito maior. Algo que começava com 3 sons metálicos no escuro e não parecia mais ter como ser ignorado. Na terceira semana, o relógio deixou de ser apenas um objeto estranho no ambiente. Tornou-se uma presença. Rafael já não conseguia relaxar em casa. Era como se o ar estivesse mais denso, como se os ponteiros invisíveis do tempo tivessem passado a girar dentro da sua cabeça. E então começaram os sonhos, ou melhor, os pesadelos. O primeiro foi quase inocente. Rafael se via em uma casa escura, parecida com a do bisavô, mas com corredores infinitos, cujas paredes pareciam se mover como se estivessem vivas. As portas batiam sozinhas, e ao fundo ouvia-se o som do relógio, aquele mesmo tique metálico, marcando um tempo que não avançava. No final do corredor, um espelho trincado refletia sua imagem, mas ele não era ele. Tinha os olhos do bisavô. No segundo pesadelo, tudo se intensificou. Ele caminhava por um labirinto construído com engrenagens gigantescas, como se estivesse preso dentro do próprio relógio. Os corredores se mexiam, mudavam de direção a cada passo. Ao seu redor, ecos de vozes antigas, umas murmurando em idiomas esquecidos, outras sussurrando seu nome com uma urgência desesperada. No centro do labirinto, um relógio derretia, igual aos quadros de Salvador Dalí, mas ainda assim marcava fixamente 3:33. Esses sonhos começaram a se repetir noite após noite, com pequenas variações. Sempre o mesmo padrão, a sensação de estar sendo guiado por algo invisível, sempre em direção a um espelho trincado. E sempre, do outro lado do vidro, alguém o esperava. Uma figura parada, com o rosto coberto por sombras. Às vezes tinha a estatura de um homem idoso. Em outras parecia ele mesmo, mas mais velho. Em todas essa figura estendia a mão, sem nunca ultrapassar o limite do espelho. Rafael começou a acordar suando, com a garganta seca e os olhos arregalados. Acordava sempre exatamente às 3:33. Olhava para o relógio da sala, parado. Olhava para o celular, mesmo horário. O tempo parecia girar em torno dessa hora como um buraco negro. Durante o dia, Rafael começou a perceber lapsos de atenção. Ficava minutos parado em frente ao espelho do banheiro, sem se lembrar do que foi fazer. Sonhava acordado, vendo fragmentos dos pesadelos piscarem diante de seus olhos. Os rostos, os corredores, as vozes. Ele procurou um psicólogo, mas teve dificuldade de explicar. Você está sonhando com relógios porque está obcecado com esse objeto que herdou. Seu subconsciente está reagindo. Era a explicação lógica. Mas então, Rafael fez o teste definitivo. Retirou o relógio de casa. Levou-o para um depósito da família no interior e deixou trancado lá, dentro de uma caixa com camadas de tecido por cima. Queria ver se os sonhos parariam. Naquela noite, o pesadelo foi diferente. Rafael estava em sua própria casa. Andava pelos cômodos escuros e tudo parecia mais sombrio, como se a realidade estivesse sendo consumida por sombras densas. Quando passou pela sala, o relógio estava lá, em cima da estante, e tocava. O som das engrenagens era ensurdecedor. Ele tentou fugir, mas a casa se fechava atrás de si. E quando chegou à porta do quarto, ela estava trancada.
O espelho da parede se quebrou sozinho, e do outro lado, a figura sombria entrou pela fenda. Rafael acordou com um grito preso na garganta. Olhou ao redor. O relógio não estava lá, mas o som ainda ecoava nos seus ouvidos. Aqueles 3 tons metálicos. Na manhã seguinte, recebeu uma ligação do depósito. A caixa onde havia deixado o relógio estava aberta, e ninguém sabia como. As câmeras de segurança não mostravam nada, apenas um borrão na gravação, justamente às 3h33. Foi então que Rafael aceitou. Ele não estava apenas sendo perseguido por sonhos, estava sendo chamado. Os pesadelos eram mais do que visões aleatórias. Eram caminhos, portais, avisos, e o relógio era a chave. E ao que tudo indicava, do outro lado do espelho, alguém ou algo já esperava por ele há muito tempo. Rafael não sabia mais o que era dormir uma noite inteira. Cada cochilo vinha acompanhado de pesadelos cada vez mais lúcidos. A sensação era a de que não havia mais diferença entre o que ele via com os olhos fechados e o que vivia acordado. As vozes nos sonhos começaram a dizer frases inteiras, mas sempre em tom de aviso. E o relógio, mesmo sem estar presente, surgia em qualquer canto da casa. Ele aparecia refletido nos espelhos, no vidro do micro-ondas, até mesmo no reflexo dos olhos de Rafael quando ele se olhava no espelho. O tempo parecia zombar dele, ou testar sua resistência. Cansado, num fim de tarde silencioso, Rafael decidiu revirar as caixas que vieram com os objetos antigos do bisavô. Até então, havia ignorado os papéis amarelados, os cadernos com símbolos incompreensíveis e as cartas que pareciam escritas em outros idiomas. Mas algo o impulsionava agora, como se a resposta estivesse ali, escondida à vista de todos. Foi então que encontrou, no fundo de uma gaveta de madeira com forro de veludo, uma carta lacrada com cera vermelha. O selo tinha a mesma serpente que estava esculpida na lateral do relógio, mordendo a própria cauda. O papel estava envelhecido, mas a caligrafia era firme, elegante, assinada Raimundo de Ávila, 1949, seu bisavô. A carta parecia ter sido escrita diretamente para alguém da família, mas sem destinatário claro. Seu conteúdo era inquietante. Se esta carta chegou até você, então o tempo se fechou de novo. Eu cometi um erro que não deveria ser repetido. O relógio é o selo. Nunca tente consertar o tempo que não é seu. O tempo pertence ao que está além da matéria. Ele marca uma dívida, uma que não pode ser paga com moedas, nem com orações. Rafael sentiu um arrepio profundo. A carta seguia. Acreditei que poderia escapar do meu destino, ver além da cortina, prever a hora exata da minha morte. Fui tolo. Toquei em engrenagens que não deviam ser tocadas. O relógio, antes um instrumento ritual, foi corrompido pela minha vaidade. Agora ele marca sempre o instante em que ultrapassei a linha. 3h33, a hora em que a porta foi aberta. Rafael deixou a carta cair por um instante. Sua cabeça latejava. O que o bisavô queria dizer com porta aberta seria algo simbólico ou literal. Na parte final da carta, a revelação mais perturbadora. Quem herda o relógio, herda também a cobrança. A dívida passa por sangue. Eu tentei conter a maldição. Usei símbolos, feitiços de amarração, selos em espelhos, mas tudo que consegui foi adiar. O tempo sempre cobra. Se você está lendo isso, não tente compreender, não tente vencer. Apenas ouça e não responda. Rafael dobrou a carta com mãos trêmulas. A advertência parecia clara e, ao mesmo tempo, impossível de seguir. Ouça e não responda. Mas ele já havia respondido, já havia gravado os sons, já havia falado durante os pesadelos, já havia chamado. Estaria condenado por algo que nem era sua escolha?
Decidiu então revisar os outros papéis. Entre os cadernos, encontrou um diário fragmentado do bisavô. Em uma das páginas, desenhado com carvão e linhas tortas, havia um círculo ritualístico. No centro dele, um relógio. E abaixo, a alma que tenta manipular o tempo será dele possuída. Rafael recuou. Aquilo deixava tudo ainda mais real. O bisavô havia tentado, por meio de rituais, enxergar o futuro, talvez prever a própria morte. Isso ia contra tudo que se conhecia como natural, e o resultado foi o aprisionamento de sua alma. Talvez em um ciclo sem fim, preso àquele instante maldito. 3:33. Agora, o relógio estava com Rafael. A dívida espiritual estava em suas mãos. E cada som metálico, cada espelho trincado, cada pesadelo era parte da cobrança. Ele não era mais apenas um herdeiro, era o próximo na linha do tempo, ou talvez fora dela. Rafael já não distinguia mais realidade de delírio. As vozes dos sonhos, o som metálico às 3:33, os espelhos com reflexos impossíveis, tudo havia se tornado parte de uma rotina distorcida, onde o tempo parecia dobrar sobre si mesmo. Em alguns dias, ele sentia como se vivesse tudo em repetição. Em outros, como se o tempo ao seu redor tivesse desacelerado e todos se movessem em câmera lenta, exceto ele. Mas havia algo novo acontecendo. O som do relógio, as batidas metálicas, começaram a mudar sutilmente. Ainda ocorriam às 3:33 da manhã, mas agora vinham acompanhadas de pausas diferentes, quase como se estivessem esperando uma resposta, como um código incompleto, aguardando a outra metade. Rafael passou 3 noites seguidas analisando as novas gravações. Ele mapeou os padrões com precisão matemática. Notou que após cada sequência de 3 batidas, havia uma pausa mais longa. Então, mais 3 batidas e, novamente, pausa. Era como um diálogo de uma só voz, um chamado, e cada vez mais forte, como se o relógio estivesse se aproximando da resposta que queria. Cansado, perturbado e emocionalmente esgotado, Rafael sentou-se na sala naquela madrugada, segurando a carta do bisavô entre os dedos. A advertência ainda ressoava: ouça e não responda. Mas ele já havia ultrapassado esse ponto. Já havia gravado, analisado, decifrado. Já havia sonhado com o outro lado. Talvez fosse inevitável. E foi exatamente às 3:33 que ele tomou a decisão. O som começou como sempre. Tim, 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 a pausa, o eco. As sombras da sala tremeluziram, como se o ar estivesse mais denso. Rafael respirou fundo, encostou-se na poltrona e, quebrando todas as advertências que vinham martelando sua consciência há dias, ele falou em voz alta: estou aqui. O som cessou imediatamente. O relógio parado na estante emitiu um estalo seco, como se algo dentro dele tivesse destravado. E então, o ponteiro dos segundos se moveu. Um único movimento. Rafael olhou ao redor. Tudo estava imóvel, silêncio absoluto. Nem o som da geladeira, nem o ruído da rua, nem o zumbido da eletricidade nos fios. O ar parecia congelado. Rafael tentou levantar, mas o corpo pesava, como se estivesse sendo sugado pela própria gravidade. E quando olhou para o celular, a tela estava congelada em 3:33. Não piscava, não respondia ao toque. Foi aí que ele entendeu. O tempo havia parado, literalmente. Não era só ele que estava preso. Tudo ao redor estava suspenso num segundo interminável. O ponteiro do relógio continuava parado, mas Rafael sentia, quase como uma intuição física, que estava agora em outro plano. Algo sutil entre a matéria e o espírito, um plano de transição. Levantou-se com dificuldade e caminhou pela casa. O mundo ao redor parecia feito de vidro. Quando olhou pela janela, a rua estava em estática. Um carro parado no cruzamento, uma pomba congelada no céu.
Um pedestre com o pé suspenso no ardudo imóvel. Foi ao espelho do corredor. E ali estava ela, a figura dos sonhos. Dessa vez não havia trincas. O vidro estava inteiro, como uma janela cristalina entre dois mundos, e do outro lado uma sala idêntica à sua, mas com tonalidade mais escura, como se as sombras ali fossem vivas. A figura à sua frente ergueu o rosto. Era o bisavô, mais jovem do que nas fotos, mas com olhos carregados de tempo e culpa. Ele parecia preso, como uma imagem repetida, desesperada para ser libertada. Rafael tentou tocar o vidro, mas uma força contrária o impedia. Mesmo assim, a conexão estava feita. O relógio atrás do reflexo pulsava em sincronia com o dele. E pela primeira vez, Rafael ouviu a voz da figura, não em som, mas direto na mente. Agora você entrou, não há volta. Nesse momento, tudo tremeu. Uma vibração atravessou o chão, como se a realidade estivesse se reorganizando. O tempo parou de ser algo externo. Rafael sentia as engrenagens rodando dentro dele. E então percebeu que aquele "estou aqui" não fora uma simples resposta. Fora a senha, fora a chave que faltava. E agora ele estava onde o bisavô estivera um dia, preso entre os segundos. Na terra onde o tempo não obedece às leis dos homens. A primeira coisa que Rafael percebeu foi a ausência total de som. Não um silêncio comum, mas um vácuo absoluto. Nem o som do próprio coração, nem o barulho da respiração. Era como se tudo que vibrasse, voz, carne, tempo, tivesse sido arrancado da existência. Ele tentava gritar, mas não havia ar. Tentava correr, mas seus pés não tocavam o chão como antes. O mundo havia se transformado em uma maquete estática e etérea, onde cada detalhe parecia congelado. Menos ele. Não era mais madrugada, nem dia, nem noite. Era um eterno entre. Uma sala escura com brilho leitoso, onde sombras dançavam sem fonte de luz. As paredes da sua casa existiam, mas estavam distorcidas, como se vistas através de uma lente de água. Espelhos cobriam as superfícies. Cada um mostrava uma versão diferente de si mesmo. Rafael criança, Rafael dormindo, Rafael correndo por labirintos que só existiam em seus pesadelos. E em todos os espelhos, o relógio, marcando 3:33. Naquele mundo suspenso, Rafael encontrou o que restava do bisavô. Não era um espírito convencional. Era como uma memória consciente, uma repetição de um instante corrompido. O velho Raimundo surgia em flashes, revivendo o mesmo ato repetidas vezes. A cada ciclo, ele tentava realizar um ritual diante do relógio. Desenhava círculos no chão, recitava palavras em línguas esquecidas, aplicava marcas com sangue nos ponteiros. Mas sempre, antes de concluir, uma força invisível interrompia tudo e o jogava de volta ao início. Era um looping kármico, preso não pelo erro em si, mas pela arrogância de tentar escapar das engrenagens do destino. O tempo, como uma entidade, não perdoava desvios. E agora, Rafael estava dentro desse ciclo. Ele não apenas via o passado de seu bisavô, ele o sentia. A dor do fracasso, a culpa impregnada nos rituais, o desespero de não conseguir sair. O relógio havia se tornado uma prisão atemporal, onde cada segundo era uma eternidade em repetição. Rafael vagou por essa dimensão, tentando entender as regras. Descobriu que cada espelho era uma passagem. Ao tocá-los, era sugado para outros momentos. Viu a infância do bisavô, momentos em que ele aprendia sobre astrologia com um mestre ocultista, rituais noturnos em porões com círculos desenhados à mão e símbolos em latim, entalhados em ossos de animais. E por fim, o instante decisivo, Raimundo, já velho diante do relógio, murmurando: "Se eu souber quando a morte virá, posso evitá-la." Rafael entendeu. O bisavô tentou manipular o tempo não por curiosidade, mas por medo.
e esse medo o levou a fazer o impensável, tentar romper a linha natural da vida com um pacto espiritual. Mas o pacto falhou, ou pior, funcionou, e selou o destino da alma dele em um eterno recomeço, entre os segundos que jamais avançam. E agora, Rafael estava ali, não como espectador, mas como herdeiro do pacto quebrado. Conforme caminhava pelo espaço entre os espelhos, ouviu finalmente algo além do silêncio. Não era som, era pensamento. Era o próprio tempo, talvez, falando com ele. A dívida não é paga com sangue, é paga com consciência. Quem sabe demais permanece. Rafael caiu de joelhos. Entendia agora que a única maneira de escapar era escolher, ou pagar a dívida do sangue, revivendo como Raimundo o mesmo instante até que a culpa se dissolvesse, ou destruir o ciclo, mesmo sem saber o que isso implicaria. Mas como quebrar algo que está fora do tempo? Enquanto pensava, uma rachadura surgiu em um dos espelhos. Pequena, quase imperceptível, mas viva. Rafael sentiu que não era por acaso. Era um sinal, um teste. Talvez uma saída ou uma armadilha. O tempo mesmo parado parecia observá-lo, e Rafael agora compreendia. O relógio nunca quis apenas marcar 3:33. Ele queria alguém que compreendesse o que aquilo significava. E Rafael estava cada vez mais perto de descobrir. O tempo ali não fluía, ele vibrava. Rafael já não se sentia parte de um mundo físico, mas sim de uma consciência viva, como se estivesse caminhando pelo interior de um pensamento antigo. Cada passo ecoava nos espelhos que o cercavam, e cada eco parecia trazer consigo memórias que não eram suas. Até que ele se deparou com um portal espelhado diferente dos demais. Não refletia imagens distorcidas ou pesadelos. Refletia um lugar que ele nunca tinha visto, mas sentia que conhecia. Um quarto antigo, com cortinas pesadas, velas derretidas e livros empilhados de forma caótica. No centro, o relógio, só que novo, brilhando com uma aura dourada. E ao lado dele, Raimundo. Mas não era o espírito, nem o espectro preso. Era uma lembrança viva, a mente do bisavô, projetada como um fragmento cristalino no tempo. Rafael atravessou o espelho. Ao fazer isso, não sentiu o corpo passar, mas sim a mente. Foi como cair dentro de uma memória alheia. Quando abriu os olhos, estava naquele quarto. A luz era fraca. As paredes vibravam com cânticos quase inaudíveis. Raimundo falava em voz baixa, diante de um círculo ritualístico desenhado no chão com cinzas e óleo. No centro, o relógio. Os ponteiros giravam ao contrário. Hoje eu cruzo a fronteira. Hoje eu tomo o controle da minha linha final. A voz era firme, mas os olhos revelavam pavor. Rafael entendeu. O pacto não fora feito por ganância. Fora feito por medo da morte. Raimundo havia descoberto, através de textos esotéricos antigos, que o tempo não era apenas uma medida linear. Era uma entidade, um fluxo consciente que permitia brechas, mas a um custo. Ele havia encontrado uma fórmula, parte matemática, parte espiritual, para vislumbrar o momento da própria morte. O objetivo era simples, mas proibido: prever para evitar. No entanto, ao tentar realizar o ritual, algo deu errado. Rafael viu a cena se desenrolar como um teatro trágico. O velho pronunciava os versos finais quando o relógio começou a tremer. Os ponteiros giraram como lâminas e um som profundo, quase como uma respiração subterrânea, invadiu o cômodo. A vela se apagou sozinha. O círculo de proteção se rompeu. E então, o tempo parou. Mas não como Rafael havia experienciado. Foi um colapso. Raimundo foi lançado ao chão e o relógio o encarou como um olho em fúria. Os símbolos gravados em sua madeira brilharam em vermelho. E uma voz, metálica, sussurrante, impessoal, ressoou dentro das paredes. Você não verá a morte. Você será a espera. Rafael sentiu um calafrio.
O pacto havia sido aceito, mas invertido. Raimundo não ganhou o controle sobre a própria morte, ganhou o fardo de esperar eternamente por ela, preso entre os segundos que jamais avançam. Um castigo por desafiar as leis que não cabem aos mortais. E o preço? A dívida não era apenas espiritual, era ancestral. O tempo exigia compensação por sangue. E como Rafael era o último descendente direto, herdara a continuidade do castigo. Rafael recuou da memória, sendo puxado de volta ao plano dos espelhos. Mas agora, tudo estava mais escuro. As versões distorcidas de si mesmo observavam em silêncio. Nenhuma sombra se movia. Até que a voz antiga voltou, diretamente em sua mente. Você pode ver, agora pode escolher. Rafael caiu de joelhos. Ele finalmente compreendia o peso do relógio. Ele não media o tempo. Ele media a transgressão. Era um selo vivo, uma armadilha sagrada. E pior ainda, a única forma de interromper o ciclo era completar o pacto ou destruí-lo. Mas destruir significava mais do que romper um objeto. Significava selar para sempre algo que talvez nunca fosse entendido. O relógio havia se tornado uma ponte entre planos, e cortá-la poderia libertar ou prender tudo para sempre, inclusive ele. A decisão se aproximava. O relógio, mesmo parado, parecia pulsar, como se o tempo o observasse, como se o próprio destino estivesse aguardando o veredito de Rafael. E pela primeira vez, ele compreendeu que, talvez, a dívida nunca fosse realmente perdoada, apenas transferida. O tempo entre os espelhos já não tinha forma. Rafael andava em círculos, mas cada passo parecia levá-lo para dentro de si mesmo. O plano onde estava agora era instável, como se os limites entre mente e matéria tivessem se dissolvido. As versões distorcidas de si próprio o observavam como juízes silenciosos. O relógio, em cada canto desse não-lugar, permanecia fixo às 3h33, e seu som metálico, antes claro e definido, agora soava como um sussurro arranhado dentro da alma. Desde que compreendera a origem da maldição e o erro de Raimundo, Rafael sentia o peso da responsabilidade crescer. O tempo não apenas parara para ele, agora parecia viver dentro dele. Às vezes, sentia o próprio coração pulsando em compassos iguais ao tique metálico do relógio. E em raros instantes, seu pensamento se sobrepunha ao presente, vendo fragmentos de futuro e ecos de um passado que não viveu. Era como se a linha do tempo se esticasse por dentro de sua consciência. Foi nesse estado que a figura do bisavô voltou a aparecer, mas dessa vez diferente. Estava fraco, quase translúcido, com os olhos baixos. Não parecia mais o espírito orgulhoso e aprisionado que Rafael encontrara nas projeções anteriores. Agora, Raimundo estava mais humano, humilde. Você chegou ao ponto que eu não consegui, disse ele sem mover os lábios. A escolha, eu fugi dela. Tentei dobrar o tempo, e agora eu sou apenas reflexo. Rafael encarou o próprio reflexo em um dos espelhos. Sua imagem o observava com expressão rígida. Os ponteiros do relógio dentro do espelho começaram a tremer. E então, o som voltou. 3 batidas. Uma pausa. 3 batidas. Uma pausa. A voz de Raimundo voltou, como uma brisa sombria. Você pode libertar a linhagem, pode destruir o relógio, mas toda ponte que se quebra fecha também um ciclo, e às vezes o que é selado não permanece inativo, às vezes o que está preso está apenas dormindo. Rafael entendeu. Destruir o relógio significaria quebrar o ciclo da dívida espiritual que atravessava gerações. Libertaria Raimundo, talvez a si mesmo. Mas também encerraria a função do selo, manter algo confinado, algo que o relógio vigiava desde a primeira transgressão. E então veio a segunda opção, permanecer ali, assumir o lugar do bisavô, tornar-se o guardião entre os segundos,
conter o que quer que existisse do outro lado. Uma prisão consciente, mas necessária. Rafael seria apagado do tempo. Nenhuma lembrança, nenhum registro. Apenas um novo herdeiro do silêncio. Duas opções, nenhuma sem consequência. O espaço onde estava começou a vibrar. Os espelhos tremiam. A realidade se desmanchava como vidro em chama. O relógio flutuava diante dele agora, sem peso, sem apoio. As runas em sua madeira brilhavam como brasas. Era a hora. Rafael fechou os olhos. Lembrou-se da mãe, dos dias comuns, das coisas simples que ainda queria viver. Mas também sentia, lá no fundo, a consciência do que significava permitir que aquilo continuasse. Permitir que mais alguém herdasse a maldição. Ele estendeu a mão, encostou no relógio. Naquele instante, o mundo explodiu em luz e ruído. Rafael sentiu-se dividido em 1000 partes, cada uma puxada para uma direção diferente. Memórias, pensamentos, dores, tudo girava como engrenagens soltas. E então, o som cessou. O tempo voltou. Ele estava de volta à sala. O relógio não estava mais lá. Por um instante, acreditou que tivesse acabado. Mas havia uma terceira resposta que ele não considerou. E se a escolha tivesse sido feita por ele e pelo tempo juntos? E se a destruição do relógio não fosse o fim, mas apenas o início de uma nova forma da dívida continuar? A sensação era clara. Algo fora encerrado, mas algo também fora despertado. A luz que engoliu Rafael parecia eterna. Não havia dor, mas também não havia paz. Era como se ele estivesse sendo refeito, partícula por partícula, em outro molde, uma espécie de nascimento invertido. Quando finalmente abriu os olhos, percebeu que estava de volta à sua sala, exatamente como havia deixado, tudo em seu lugar. A estante, o sofá, os quadros na parede. A única ausência era a mais notável, o relógio. Ele havia sumido. Rafael se levantou devagar. O corpo parecia o mesmo, mas sua mente estava estranha. Sentia como se estivesse vendo o mundo por trás de um vidro muito fino, quase imperceptível. Cores mais vivas, sons mais detalhados e uma constante vibração em seu ouvido, semelhante ao som metálico que ouvira durante tantas madrugadas. O celular na mesa marcava 3h34. Pela primeira vez em semanas, o tempo tinha avançado. Rafael quase chorou. O pesadelo havia acabado. Ele destruiu o ciclo, rompeu a maldição, salvou seu bisavô, libertou a linhagem de uma dívida que havia atravessado gerações. Era o fim, mas como todo fim, havia algo fora de lugar. Quando caminhou até o banheiro e acendeu a luz, congelou diante do espelho. Seu reflexo estava lá, normal, mas ao fundo, o relógio. Não sobre a estante, nem sobre a mesa, mas refletido ali no vidro, parado, imponente, marcando 3h33. Rafael se virou imediatamente. Não havia nada atrás dele, apenas a parede branca. Voltou a encarar o espelho. E lá estava, o mesmo relógio, imóvel, com seus ponteiros negros apontando para a maldita hora. Mais do que isso, o reflexo do relógio estava presente em todos os espelhos da casa, no vidro do micro-ondas, na tela preta da televisão, no espelho do elevador do prédio, como se ele existisse apenas nas superfícies, refletoras, e fosse invisível ao olho direto. A cada novo espelho, Rafael sentia um frio se aproximando da espinha. O tempo havia voltado a correr, sim, mas algo dentro dele permanecia, fora de sincronia. Um ruído constante nos ouvidos, uma leve dor na nuca às 3h33, um arrepio sem motivo e principalmente um silêncio estranho, aquele mesmo silêncio denso que havia sentido no plano espiritual entre os segundos. Foi só então que entendeu: a dívida fora paga, com troca. Rafael libertou Raimundo. Rompeu o ciclo, mas ao fazer isso, abriu espaço para um novo guardião.
E o relógio, embora destruído no plano físico, havia encontrado outro corpo para se manifestar. O som metálico agora vinha de dentro dele. Era como se tivesse sido integrado ao seu próprio ritmo biológico. Ele conseguia, às vezes, ouvir o tique metálico entre os batimentos do coração. E em noites mais silenciosas, conseguia ver os ponteiros se moverem por trás de suas pálpebras fechadas, mesmo em sono profundo. Acordava sempre às 3h33, sem falha, e ao encarar seu reflexo, via os olhos um pouco mais escuros, mais pesados, como se algo o observasse por trás da própria íris. Rafael percebeu que o tempo agora obedecia a ele, mas ao mesmo tempo o vigiava. Era como estar com um dispositivo ativo dentro do corpo. Não era um selo, era uma substituição. Ele não apenas destruiu o relógio, ele se tornou o relógio. As vozes cessaram, os pesadelos sumiram, os sons pararam de ecoar nos cômodos. Mas o som metálico, antes externo, agora vivia dentro da sua mente. Ele era o novo ponto de equilíbrio entre planos, o novo elo da linhagem. E o que antes era apenas um aviso nas madrugadas, agora era um ciclo constante, um tempo que corria dentro dele, silencioso, paciente, eterno. A cidade seguiu sua rotina, o trânsito continuava, as buzinas ecoavam, as pessoas cruzavam as calçadas sem saber que, naquele apartamento comum, em um prédio sem história, alguém havia atravessado a fronteira entre o que é medido em segundos e o que se sustenta fora do tempo. Para o mundo, Rafael era apenas mais um, mas dentro dele, algo havia mudado para sempre. Na primeira semana após o retorno, Rafael tentou ignorar. Tentou seguir como se nada tivesse acontecido. Comprou flores, limpou a casa, voltou ao trabalho. Seus colegas o acharam mais introspectivo, mas não diferente o bastante para levantar suspeitas. Era como se ele soubesse atuar perfeitamente. Ou como se tivesse sido substituído por uma versão aprimorada. Ou pior, por uma versão marcada. Todas as noites, ele acordava no mesmo minuto, 3h33, sem alarme, sem ruído, sem causa. Apenas despertava com os olhos abertos, respirando fundo, sentindo o mundo suspenso por um instante. E então ouvia, não um som externo, mas um eco metálico, surdo, como o bater de um martelo contra um sino dentro do crânio. 3 toques, uma pausa, 3 toques, sempre igual, sempre vindo de dentro. Os espelhos da casa já não eram simples objetos. Ao passar diante deles, Rafael via o reflexo com segundos de atraso. Um leve atraso, como se o tempo ali estivesse desalinhado. Às vezes, ao olhar com atenção, notava que seu reflexo piscava antes dele, ou que seus olhos não se mexiam com a cabeça. E o mais inquietante, em todos os espelhos, o velho relógio permanecia lá, parado, firme, marcando 3h33. Certa noite, Rafael tapou todos os espelhos com lençóis. Precisava de paz, mas ao fazer isso, começou a ter visões em superfícies que jamais refletiam nada. Na água parada da pia, na lâmina de uma faca, no vidro da janela com a luz da lua. O reflexo o seguia. O relógio, agora inexistente no mundo físico, vivia em todos os planos possíveis. Ele era onipresente. E Rafael compreendeu finalmente o que havia herdado. Não apenas a dívida, mas a função. Rafael era agora o guardião do tempo desequilibrado, o ponto entre mundos, o substituto de Raimundo. E com esse papel vieram novas habilidades. Começou a perceber coisas que não deveria. Pequenos lapsos temporais. Pessoas que se repetiam, andando pela rua como se estivessem presas num ciclo. Crianças que o olhavam com olhos assustados, mesmo sem conhecê-lo. Relógios que paravam ao seu redor. Sons distantes que vinham do subsolo, como engrenagens girando sob a terra. E, principalmente, momentos onde o tempo falhava.
como naquela manhã em que um ônibus passou por ele 2 vezes na mesma esquina, ou na tarde em que viu um senhor atravessar a rua e segundos depois o viu de novo, do outro lado, repetindo os mesmos gestos, pequenas rachaduras no tempo, fendas. E Rafael sabia, ele era o tampão, o selo, a última engrenagem funcional antes que o tempo deslizasse de vez para o caos. Começou a registrar essas falhas. Criou um diário de lapsos temporais, e a cada registro sentia o relógio dentro dele pulsar, como se reconhecesse os erros do mundo, como se agora dependesse de Rafael manter a ordem. Não era um dom, era um peso. Certa madrugada recebeu uma ligação, número desconhecido. Ao atender, silêncio. Apenas 3 sons metálicos, e depois uma voz sussurrada. Outros estão despertando. O aviso foi claro. Rafael não era o único elo. Em algum lugar, mais pessoas tocadas pelo tempo estavam começando a emergir. Outras engrenagens humanas, outros guardiões, ou talvez outras ameaças. Ele desligou o telefone com a mão trêmula, encostou na parede. O coração batia em compassos regulares, mas entre eles, o som, o mesmo som. Agora, Rafael já não via mais o relógio como um objeto maldito. Ele era uma entidade, um organismo. E ele fazia parte disso. O tempo voltou a andar, sim, mas ele nunca mais seria o mesmo. Rafael não era mais apenas um homem, ele era o ponto exato onde o tempo para, observa, e decide se continua. E às 3h33 de cada madrugada, o relógio olhava de volta.